Oi gente, eu sou a Kiz e esse é o canal Programação Dinâmica. Esse é o nosso primeiro vídeo aqui no canal em 2023. Eu tô bastante feliz de voltar a gravar vídeos e postar aqui pra vocês. Eu espero que esse ano seja incrível, tanto pra gente que tá aqui desse lado, quanto pra você que gosta de assistir os nossos vídeos. Com a retomada do ano, eu decidi retomar também a série Otimizando o LinkedIn dos inscritos aqui no canal. E hoje eu vou analisar o perfil da Juana Carolina. O que eu achei interessante é que a Juana, além de mandar o link do LinkedIn dela, ela também mandou contexto, mandou informações sobre ela, sobre o momento que ela tá vivendo. E isso me ajuda muito a poder dar dicas mais direcionadas para o LinkedIn e talvez compartilhar um pouco da minha experiência de carreira e mercado de trabalho com ela. Então eu sugiro que você, quando for me mandar seu LinkedIn, caso você queira que eu reaja aqui no canal, me mande também contexto, assim como a Juana. E o que a gente sabe sobre a Juana? Que informação que ela me enviou, né? Ela me disse que é da área de ciências biológicas, ela fez mestrado nessa área, tá terminando doutorado. Por ela estar terminando o doutorado, ela está procurando se colocar no mercado de trabalho porque ela precisa ter alguma renda. Além disso, ela também me contou que ela está começando uma graduação em ciência de dados. E a principal dor que ela compartilhou comigo é o fato de que ela se desenvolveu muito na área de ciências biológicas, né? Inclusive está terminando o doutorado. Ela passou também a se desenvolver na área de programação, mas ela acha que o LinkedIn dela pode estar no meio do caminho e por isso ela não consegue se encaixar muito nem numa coisa e nem em outra. E é isso que a gente vai analisar juntos aqui. Se você conheceu essa série agora, eu vou te contar que toda vez que eu analiso o LinkedIn aqui, o meu objetivo é dar dicas para a pessoa que mandou, mas também para que você possa aplicar no seu LinkedIn. Então, eu vou analisando os principais pontos, as principais seções desse perfil e dando as dicas do ponto de vista do que eu acredito que faça mais sentido, né? Para a pessoa poder se destacar aqui na rede e chamar a atenção de recrutadores. No caso da Juana, que ela mandou contexto também, eu vou poder utilizar isso entendendo o objetivo dela. Então, eu começo analisando sempre a foto de capa e a foto da pessoa. Eu acho que a Juana mandou bem nisso. Mais uma vez eu repito em relação à foto que ela transmite bastante da personalidade da pessoa, então se você é uma pessoa um pouco mais introvertida, extrovertida, mais séria ou mais sorridente, não há nenhum problema. O importante, em geral, é que a pessoa consiga ver o seu rosto, né? Essa é a recomendação que o próprio LinkedIn faz sobre como deveria ser uma foto de perfil. Então, uma foto que seu rosto esteja visível, não é uma foto de corpo inteiro, é uma foto de longe, né? É uma foto mais próxima. E é o caso da foto da Juana aqui. No status dela, ela coloca que ela é uma estudante de doutorado da área de bioinformática, biologia celular, genômica, ciência de dados e Python. Pela forma como ela escreve aqui, eu já entendo que a prioridade dela é a parte de biologia, mas que ela também tem habilidade de data science em Python. Por que eu digo isso? Porque ela colocou mais pro final do status dela. E aí, Juana, já fica a minha dica. Você me contou que você está aplicando para vagas mais generalistas, né, de Python e dados, júnior, mas a informação que você passa no seu perfil é que a sua prioridade é a biologia e a bioinformática. E eu imagino que seja, até porque você decidiu fazer um doutorado nessa área. Porém, essa comunicação realmente pode ficar confusa. Então, se você pretende utilizar o seu LinkedIn para aplicar para vagas que têm relação com biologia ou que envolvam biologia e programação, eu acho que isso aqui é perfeito. Mas por caso que você queira focar numa vaga mais abrangente, pode ser que gere confusão. Uma coisa que você poderia fazer é tentar explicar um pouco mais isso no seu pitch, né, na sua apresentação individual. E é isso que a gente vai ver aqui se você chegou a fazer ou não na área sobre do seu perfil. Então você apresenta como cientista em informação, tem interesse pelas áreas da ciência, tecnologia e informação, legal. Atualmente vem desenvolvendo pesquisa em bioinformática associada à biologia molecular, com ênfase na prospecção de dados oriundos na genômica e transcriptômica, assim como atua na modelagem de dados. Tenho experiência com consultoria acadêmica voltada a orientações de pesquisas científicas. Então, nesse primeiro parágrafo, você reforça mais uma vez aquela minha impressão de que você está voltada para bioinformática e biologia. E mais ainda, você reforça informações sobre a área acadêmica. Então, lendo até aqui, eu entendo que você é uma pessoa que quer se desenvolver na carreira acadêmica. Você segue. Ao longo do meu percurso acadêmico de novo, né, reforçou, tive contato com a área de programação. A partir desse contato, venho estudando algumas das linguagens, sendo elas Python com foco em Data Science, SQL e JavaScript com ênfase em Front-End. Atualmente, meus interesses estão voltados a crescer nesse universo da tecnologia, estando matriculada no curso Tecnólogo de Ciência de Dados com ênfase em Inteligência Artificial. Então, é curioso que você apresenta muito a parte da biologia e no final você fala que o seu interesse é tecnologia. Então, talvez a melhor forma seria você inverter. Você começar dizendo o seu interesse atual, depois você dizer qual que é a sua experiência prévia, porque isso faz a pessoa mudar um pouco a forma de ver. Então você se posiciona no momento atual e aí você diz quais que são as suas experiências anteriores, que você tem mestrado, doutorado e etc. Assim como aqui no seu status. Então talvez inverter um pouco, né, onde você está querendo enfocar pode te ajudar a se colocar melhor nesse mercado. Você coloca um link para o Lattes e um link para o CodePen. Aí aqui na parte de educação, você está terminando o doutorado na Federal do Pernambuco, meus parabéns. Está começando uma graduação no Descomplica. Fez o mestrado aqui também
em Pernambuco, né? E fez a Federal de Campina Grande. Achei que aqui na parte de educação poderia estar um pouco mais completo, então talvez você conseguir trazer os elementos que se relacionam com a área que você está querendo se inserir, porque você menciona, né, aqui, por exemplo, aqui em cima, que durante o seu doutorado você passou a lidar com dados e modelagem de dados. Eu reforçaria essa informação aqui na parte de educação, então eu adicionaria uma descrição que diga um pouco mais sobre a sua pesquisa e principalmente quais habilidades que você desenvolveu nesse doutorado, ou aprofundou no doutorado, né, como deveria ser, e que você gostaria de destacar, sejam elas habilidades não técnicas ou habilidades técnicas. Você adicionou licenças e certificados aqui, botou aqui algumas habilidades, botou um prêmio que você recebeu, muito bom. Juana, de uma maneira geral, eu acredito que você tem bastante coisa para acrescentar no seu perfil, tanto do seu mestrado quanto do seu doutorado, e eu acho que para pessoas que estão no seu caso, que é um caso bastante delicado, eu tenho alguns conselhos que eu posso compartilhar que podem servir para você e para outras pessoas. Então, por que eu digo que seu caso é um pouco delicado? Eu acho que pensando do ponto de vista de um recrutador do mercado de trabalho. Porque você é uma pessoa que tem bastante experiência numa determinada área, talvez você tenha, inclusive, com razão, uma pretensão salarial relativamente alta, ou pode ser isso que os recrutadores vão pensar de você, dado que você tem uma carreira já, mas você provavelmente está disposta a pegar vagas júnior com um salário até um pouco mais baixo, se for o caso. Eu imagino que sim, porque você precisa de renda, e essa é uma ótima estratégia. Mas, o que eu iria te recomendar, não necessariamente colocar isso no LinkedIn, mas até quando você for fazer processos seletivos, é você conseguir comunicar com a maior clareza possível essa situação. Então, você deixar claro, por exemplo, que você está disposta a receber um salário que não necessariamente é compatível com toda a experiência que você tem, porque você tem uma carreira em outra área, mas você está disposta a começar como uma iniciante em outra área. Você precisa conseguir também deixar muito claro quando você estiver fazendo um processo seletivo por que você está querendo fazer essa mudança, né? Por que você está fazendo essa recolocação. E aí eu acho que é difícil, porque pode ser que você ainda queira trabalhar na área das biológicas, mas temporariamente se vê trabalhando com programação, ou porque você começou uma graduação em ciência de dados, pode ser que você realmente queira mudar totalmente, não necessariamente trabalhar com biológicas, mas priorizar a programação e dados. Eu não sei essa parte sobre você, mas você precisa saber e precisa conseguir comunicar isso da melhor forma. É nessa parte que pode gerar dúvidas e confusão. E pode ser também que você tenha dificuldade de responder isso. E se você se mostrar insegura ou confusa, isso não vai contar a seu favor num processo seletivo. Então você vai precisar dedicar um tempo nesse exercício de autoobservação para entender qual que é o seu objetivo, para onde você está querendo ir, o que você quer apontar. Tá tudo bem você ser genuína, né? Você saber o que você quer e você ir atrás disso, mas o que você vai precisar aprender é comunicar isso da melhor forma para um recrutador. Porque, lembre-se, o recrutador ele não te conhece e o objetivo dele é tentar te conhecer e geralmente as oportunidades para isso são pequenas. A gente não tem muito tempo, né? O recrutador tem várias pessoas que ele está analisando e quanto mais assertivo você consegue ser na comunicação de quem você é, do que você está buscando, né, como objetivos, faz mais sentido. Você facilita o caminho para o recrutador entender se você é a pessoa que vai se alinhar com a posição para a qual ele está recrutando ou com a empresa para a qual ele está recrutando. Algo que eu achei muito legal que você fez aqui foi que você colocou na sua experiência de trabalho a função aluna pesquisadora de doutorado. Eu acho que isso é uma dica até para outras pessoas que podem estar assistindo, porque aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade de olhar a importância do doutorado, inclusive como um trabalho, mas na minha opinião cabe sim aos doutorandos também se posicionarem dessa maneira e adestrarem no mercado de trabalho a enxergá-los dessa forma, porque a dedicação necessária e a seriedade necessária num doutorado, ela é sim muito relevante, é uma experiência que exige o desenvolvimento de várias habilidades, não só do conhecimento técnico específico no qual você está trabalhando, mas também nas relações interpessoais, na relação com o orientador, dependendo, você pode até ter feito estágio de docência, então existem várias outras coisas que você precisa desenvolver como um doutorando, e eu considero sim uma experiência de trabalho relevante. Então eu concordo com essa forma como você colocou aqui. O que eu faria, mais uma vez, é também adicionar skills, né? Habilidades. Como o LinkedIn permite que a gente adicione habilidades relacionadas às nossas experiências, eu faria isso também. Adicionaria aqui. Um outro ponto que eu gostaria de recomendar, não só para você, Juana, mas para quem está assistindo, tem a ver, inclusive, com o que eu observei na minha experiência estando fora do Brasil no segundo semestre do ano passado, porque eu passei a observar o LinkedIn das pessoas, comecei a entender um pouco mais sobre o mercado de trabalho no exterior, e eu percebi que a forma como a gente costuma descrever nossas experiências profissionais é um pouco diferente da deles. Principalmente nos Estados Unidos, eles são muito mais orientados a resultado e impacto do que necessariamente as habilidades ou as ferramentas que você utilizou, que é o que eu vejo aqui no Brasil. Então, por exemplo, aqui você, na sua experiência como pesquisadora de doutorado, você fala sobre os tópicos, né, que envolveram, então, mineração de dados, modelagem, desenho, extração de RNA, mas eu tenho nenhuma informação aqui sobre o que de fato você fez, então, o que é a sua
pesquisa, qual que é o resultado que você obteve ou não no seu doutorado. E aí é claro que em relação ao doutorado é um pouco mais difícil, porque não necessariamente, né, é fácil comunicar, se é uma coisa tão específica e técnica. Mas, por exemplo, quando a gente fala aqui da sua outra experiência como assistente de pesquisa, você fala de consultoria acadêmica, normatização e orientação científica. Do ponto de vista mais americano, eu diria, né, de como eles comunicam, a pessoa provavelmente iria dizer quantas consultorias ela fez, que tipo de resultados ela obteve, ou as pessoas para qual você deu a consultoria obtiveram, que tipo de normatização que você está falando, né? E aqui, não só no caso dos Estados Unidos, mas para o Brasil também, provavelmente você está falando de normas ABNT ou talvez algumas outras. Você poderia descrever mais sobre resultados nas suas experiências. E aí, mais uma vez, não só você, como todo mundo. Isso é muito interessante porque isso se relaciona com outro aspecto que é, quando a gente está trabalhando ou está fazendo estágio, às vezes a gente não se atenta para ir registrando essa informação, ou seja, o impacto que a gente está gerando naquele ambiente. E isso é mais uma dica super valiosa, que é você manter quase que um diário, em inglês eles chamam de brag document, né? Que é o documento onde você vai registrando os marcos principais dessa sua experiência de trabalho. Então, se você recebeu algum feedback importante de alguém da empresa, você anota o dia, a hora. E aí isso é útil quando você está se apresentando para conseguir uma nova oportunidade, porque você vai ter essas informações registradas para colocar no seu currículo ou no seu LinkedIn. Mas isso também é muito útil para quando você está dentro da empresa, passando por um momento de feedback, né, de avaliação. Você precisa conversar com o superior, com o gerente. Você pode apresentar os seus resultados e o seu impacto, porque pode ser que o seu gerente tenha esse registro, pode ser que ele se lembre de algumas coisas, mas em geral a memória das pessoas é falha. Então, se ninguém tiver anotado ao longo do tempo os resultados, né, os seus impactos, isso vai se perder. E principalmente você é a pessoa que é responsável por tomar conta disso, né, de registrar o seu impacto, o seu desenvolvimento, porque a gente se esquece, às vezes a gente se sabota, né, achando que não tá saindo do lugar, e essa é uma forma de resolver tudo isso. Então, feito esse parênteses que não tá diretamente associado ao LinkedIn, mas indiretamente sim, porque você pode trazer parte dessas suas anotações, do seu impacto, dos seus resultados no trabalho para o seu LinkedIn, eu queria dizer pra Ruana que eu acho que ela pode ganhar bastante trazendo mais elementos, mais informações. Por último, eu queria também dar o conselho que é o mais importante deles, Ruana, que é o seguinte: me parece que te falta portfólio. Então, como você é uma pessoa oriunda de outra área, você até fala aqui que você tem interesse em SQL, dados e Python, que você aprendeu isso, mas falta aqui elementos que comprovem que você aprendeu, o que você fez, né? Você tem um GitHub, você documentou o seu estudo, você, por exemplo, estudou aqui front-end, você desenvolveu alguma página web interessante que você possa demonstrar isso, você fez análises de dados interessantes, que análises são essas? Qual é a sua capacidade de fato de fazer uma modelagem de dados? Tudo isso não está comprovado aqui, então talvez você já tenha essas informações e você só não colocou aqui, ou talvez você não tenha, e é isso que eu recomendo que você faça. Então crie esse portfólio, documente os seus projetos para poder apresentar e atestar que você sabe de fato resolver problemas com essas ferramentas, resolver os problemas da empresa que poderia te contratar. E aí fica uma dica também, porque você colocou esses links aqui que não são clicáveis, mas você poderia utilizar a área de destaque do perfil, onde você consegue adicionar links. Se você não sabe do que eu tô falando, assista o vídeo anterior aqui dessa playlist que você vai descobrir. Ok, Ruana? Eu agradeço muito por você ter entrado em contato e mandado seu LinkedIn. Se você tá assistindo e também quer que eu analise seu LinkedIn e te dê dicas sobre o seu contexto profissional, me manda um e-mail para contato@programaçãodinamica.com.br. Eu preciso que você me diga quem você é, um pouquinho sobre você. Não precisa ser muito extenso, uns 2, 3 parágrafos é suficiente. Me manda o link do seu LinkedIn e me confirma se você autoriza que eu mostre a sua identidade aqui, né? Porque eu tô reagindo ao seu LinkedIn. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima.